Oi, seus chamados, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Se você é uma pessoa que é nova por aqui, eu te convido a se inscrever aí, clicando no botão vermelho que está aí abaixo, escrito inscreva-se. E peço também que ative o sino das notificações, porque assim toda vez que eu enviar um vídeo novo, o YouTube te notifica. E se quiser, me siga no meu Instagram, que é esse que aparece na tela. Então, dados os recados, vamos pro caso. Walburga Korshel, conhecida como Dolly, foi criada em Milwaukee, no estado do Wisconsin, nos Estados Unidos. Ela era filha de imigrantes alemães e começou a trabalhar em uma fábrica têxtil aos 12 anos de idade. Essa fábrica onde ela trabalhava era de propriedade de Fred William Osterreich, um imigrante alemão de sucesso que frequentemente contratava outros imigrantes. Logo, Dolly chamou a atenção dele por ser linda, carismática e simpática, e os dois se casaram na época em que a garota tinha 17 anos. No entanto, Dolly foi considerada muito infiel ao marido, e isso desde o início do casamento. Ela teria tido de 2 a 3 amantes ao mesmo tempo e os levava para casa enquanto o marido estava trabalhando. E para piorar ainda mais a situação do casamento deles, depois de um tempo o Fred começou a suspeitar que estava perdendo sua sanidade, ou seja, enlouquecendo. Ele ficou muito esquecido, perdia suas roupas e seus charutos favoritos, além de ter começado a ouvir coisas. Fred ouvia sons de arranhões e luta vindos do telhado, e quando perguntava a Dolly se ela ouvia esses barulhos, ela sempre deixava bem claro que não ouvia nada. Por causa disso, Fred foi visitar seu médico, e ele foi informado de que seu trabalho estressante provavelmente era a causa desse seu estado mental. Por isso, o médico lhe receitou alguns medicamentos. No entanto, Fred achou que seria muito mais prático começar a beber descontroladamente, e com o passar do tempo, ele mergulhou cada vez mais fundo em seu vício em álcool. Isso não afetou somente seu casamento, mas também piorou seus delírios e paranoias, e além de ouvir barulhos, ele começou a ver algumas sombras e movimentos no canto do olho, como se tivesse alguém passando muito rápido. Inclusive, em várias noites, o Fred acordava tendo a sensação de que havia uma figura fantasmagórica sobre ele. Essa paranoia teria durado cerca de 5 anos até que Fred finalmente resolveu se mudar daquela casa, esperando que tudo se resolvesse. Então, no ano de 1918, Fred e Dolly se mudaram para Los Angeles. No entanto, tudo de que ele estava tentando escapar o seguiu até sua nova casa, e isso parecia confirmar seus temores. Não era a sua casa antiga o problema, mas sim ele. Era Fred que estava perdendo o controle da realidade. Então ele fez do álcool seu melhor amigo, bebendo ainda mais do que bebia antes. E assim, observou seu casamento continuar a desmoronar a cada dia. O relacionamento do casal era cheio de brigas constantes, e para piorar, o Fred suspeitava que Dolly o traía, o que era de fato verdade, mas ele não tinha como provar nada disso. Inclusive, durante uma noite, em uma briga bastante acalorada, Fred e Dolly chegaram a se ameaçar, um dizendo que ia tirar a vida do outro. E nesse momento que eles estavam discutindo, um homem invadiu o local onde eles estavam e disparou 3 tiros em Fred, que caiu morto no chão. A polícia logo foi chamada e encontrou o homem morto no chão e Dolly trancada. Além disso, alguns objetos de valor, incluindo o relógio de Fred, sumiram. Após a morte do marido, Dolly não estava fazendo um bom trabalho fingindo ser uma viúva triste de luto. Ela começou a dormir com seu advogado pessoal, Herman Shapiro, e gostava muito dele, inclusive o presenteando com um relógio incrustado de diamantes no ano de 1930. Porém, esse presente, ao invés de agradar, deixou Herman muito desconfiado. Aquele mesmo relógio de diamantes teria sido o relógio roubado pelo ladrão que tirou a vida de Fred. Para diminuir as suspeitas, Dolly afirmou que teria o encontrado no jardim da frente. Talvez o ladrão tenha deixado cair no desespero da fuga. Mesmo com essa desculpa esfarrapada, não demorou muito para que a polícia ficasse sabendo daquele relógio de diamantes
e começassem a investigar a Dolly. E assim, as coisas começaram a ficar complicadas pro lado dela. Inclusive porque um de seus outros amantes, chamado Roy Klumb, a entregou para a polícia. Roy disse à polícia que Dolly deu a ele uma pistola, a qual ele deveria se livrar após o assassinato de Fred. Então, um vizinho também contou à polícia uma história semelhante. Ele havia enterrado outra pistola sob uma roseira em seu jardim, e a polícia logo pôs as mãos nas armas. E Dolly foi presa. Quando ela estava presa, disse a Herman que ele deveria verificar seu meio-irmão vagabundo que estava morando no sótão. E Herman encontrou um homem magro e pálido no sótão da casa dela. Seu nome era Otto Sandhuber e ele contou sobre seu caso com Dolly. O homem se descreveu como um escravo sexual e confessou ter ceifado a vida de Fred. Devido a isso, Otto foi preso e acusado de homicídio culposo. Descobriu-se que Otto morava no porão da casa de Dolly há mais de 9 anos. Ou seja, o Fred estava mais do que certo quando dizia que sua esposa lhe traía, e também quando dizia ouvir barulhos vindos do sótão. Mas você pode estar se perguntando de onde surgiu esse cara. O Otto entrou na vida da Dolly no ano de 1913, quando ela o viu trabalhando na fábrica e gostou dele. Então a mulher teria dito a Fred que sua máquina de costura estava quebrada e queria que aquele rapaz fosse consertá-la. E Fred mandou o Otto ir consertar a máquina no dia seguinte. E foi assim que começou essa história de amor secreta, que duraria mais de uma década. Otto frequentava a casa de Dolly constantemente e sempre dizia que ia consertar a máquina de costura. Mas os vizinhos começaram a sussurrar pelos cantos e foi aí que Dolly sugeriu que ele fosse morar com ela e ficasse escondido em seu sótão. Otto desistiu de seu emprego, de sua casa e de todo o contato com o mundo exterior e mudou-se para lá. Ele passava o tempo no sótão lendo, escrevendo histórias e fazendo gin de banho. Ele saía de seu esconderijo durante o dia para ficar com Dolly e se mantinha ocupado fazendo seu trabalho doméstico quando os seus serviços sexuais não eram necessários. Ele passava as roupas de Fred, fazia sua cama, engraxava seus sapatos e cozinhava o jantar. É claro que a presença daquele homem não passou despercebida, pois o Fred via algumas sombras, ouvia barulhos e seus pertences sumiam. Mas Dolly dizia que nada daquilo estava acontecendo e ele era louco. Tudo isso teria durado alguns anos até que o Fred finalmente decidiu se mudar na esperança de que aquela situação melhorasse. Mas como sabemos, não melhorou, porque dias antes deles se mudarem para a nova casa, a Dolly mandou o Otto até essa nova residência para que ele já estivesse lá quando o casal chegasse. E o Otto ficou escondido no porão dessa nova casa até ceifar a vida do Fred e ir preso. Por fim, a Dolly escapou de uma sentença de prisão, depois que seu caso acabou em um júri dividido, ou seja, ela não foi condenada por nada. Por sua vez, Otto confessou o assassinato de Fred, mas seu estatuto de limitações havia expirado, então ele também saiu do tribunal como um homem livre. Nenhum dos dois pagou nem um dia por seu crime. Dolly e Otto seguiram caminhos separados. Ele mudou seu nome para Walter Klein, mudando-se para o Canadá, e se casou com outra mulher. O casal mais tarde teria se mudado de volta para Los Angeles, onde viveram o resto de suas vidas longe dos olhos do público. Por sua vez, Dolly ficou em Los Angeles com seu segundo marido até sua morte no ano de 1961, aos 80 anos de idade. Então esse foi o vídeo de hoje, espero imensamente que vocês tenham gostado da forma como eu narro os casos e nunca do que essas pessoas fazem. Se você gostou, eu peço que deixe um like, se inscreva no canal, mande para os seus amigos, deixe um comentário aí falando o que você achou desse caso, se você acha que foi justo eles não pagarem pelo crime, o que eu provavelmente acredito que ninguém ache isso justo, mas deixe aí nos comentários a sua opinião. Por hoje é só, agora vamos ver os nomes dos membros do canal. Até a próxima e tchau!